Grande quantidade de drogas, mais munições, foram apreendidas pela Polícia Militar na Vila São Pedro. E comigo está o Tenente Costa Pereira, que vai nos dar mais informações. Tenente, como que foi essa ocorrência? Pois é, nessa tarde, por volta de umas 15 horas, nós fizemos uma abordagem a uma pessoa no centro da cidade e essa pessoa, por ocasião da empatia, ela acabou passando para a gente uma denúncia de um endereço na Vila São Pedro, onde estaria escondido arma, droga, munições e 2 coletes balísticos no forro, na laje da casa. Com base nessa denúncia, nós reunimos outras viaturas daqui de Pirassununga, do policiamento, e nos dirigimos até o endereço. No endereço estavam apenas algumas crianças e a dona da casa, e nós fizemos a invasão na residência. Na casa, dentro da casa, nós não encontramos nada. Mas no terreno ao fundo da casa tinha uma terra fresca, assim, mexida com recenticidade, e nós começamos a cavar. E dali começou a sair alguns tabletes de maconha. Ali nós encontramos 3,5 tabletes de maconha dentro desse buraco. Enquanto isso, outros policiais subiram na laje para verificar a denúncia originária. E na laje encontraram 2 coletes balísticos, radiocomunicador, munições de calibre 45, mais 2 mochilas com droga, com crack e cocaína, vários utensílios para o embalo e separação dessa droga e 2 balanças de precisão. Em um dos cômodos ao fundo da casa, que é onde mora uma das pessoas presas, também foi localizado um pequeno tablete de maconha, um prato usado para separação de cocaína, uma porção de cocaína e uma balança pequena de precisão. Então a droga era escondida e processada ali mesmo no endereço. E o morador da residência nos informou que receberia por mês R$500 para poder emprestar o seu ambiente, a sua residência, para poder o traficante esconder as drogas. E Tenente, então a família que mora na frente, ela não tem nada a ver com essa droga? Com a droga, ela não tem nada a ver, mas a lei antidrogas, ela institui a mesma pena, o mesmo tratamento legal para quem transporta, para quem guarda, para quem empresta, para quem doa, para quem vende. Então, o vendedor da droga e a pessoa que está emprestando espaço para esconder a droga acaba cometendo o mesmo tipo penal. E as pessoas, o rapaz que morava lá no fundo, já é conhecido aí dos meios policiais? Não, a casa, o bairro não é um bairro tão grande, as pessoas da residência já eram conhecidas de vista da gente, inclusive o rapaz que foi preso, mas dos meios policiais, de abordagens policiais, de atitude suspeita, não eram conhecidos. E o morador da residência que emprestou, que, entre aspas, alugou o espaço da casa para guardar esse material, disse que anteontem haviam no mesmo forro da casa, haviam 4 armas de porte, sendo 3 pistolas e um revólver. Mas que hoje, com a nossa subida lá, vasculhamos o telhado, quase destelhamos a casa inteira e não foi localizado. Foi encontrado só esse objeto que vocês já fizeram a imagem. E Tenente, bastante drogas, maconha, crack, colete balístico. Isso mostra bastante pessoas envolvidas com isso, né? Sim, a quadrilha do tráfico de droga, se é que a gente pode chamar assim, ela é numerosa. Tem a pessoa que traz a droga de outro lugar, tem a pessoa que processa, tem a pessoa que transporta, tem a pessoa que esconde, tem a pessoa que empresta, que cede a residência para esconder a droga, tem a pessoa que vende na rua. Então, o circuito da droga até o momento que ela é consumida é muito grande e envolve muitas pessoas. E a gente vê um radiocomunicador e a gente encontrou um. Provavelmente teria outro em outro local, né, Tenente? Sim, são rádios de baixo alcance, são rádios amadores, mas eles são suficientes para quê? Para informar da chegada da polícia, para uma pessoa passar informação para outra de como que está um ponto de venda de droga, quem são os policiais que estão atuando naquele momento. Então, de certa forma, um rádio agora na mão deles acaba não servindo mais para nada. Tenente, o bairro já bem conhecido como ponto de tráfico, né? Sim, é um bairro muito degradado, que a gente já tem sido feito um trabalho forte de combate ao tráfico de drogas. Já há 2 anos está sendo feito esse trabalho e a gente já conseguiu fechar várias bocas de tráfico que existiam. Bocas de tráfico que a população do bairro achava que nunca ia fechar, fecharam. E hoje foi mais uma que fechou. A gente não consegue dimensionar o tamanho do prejuízo em relação a esse material que foi apreendido, mas certamente alguém vai ter que prestar conta desse valor que foi apreendido hoje.
convertendo isso em moeda, né? Vamos dizer assim. O bairro é muito degradado, crianças de 5, 6 anos de idade, a polícia entra no bairro, já começam a gritar. Tem muitos atos de vandalismo contra as viaturas e a gente não consegue dar a proteção necessária. A gente estava todo mundo dentro da casa e 2 policiais fora só tomando conta da segurança. Mas isso é um ato normal, é um ato de pessoas que também estão envolvidas no tráfico de droga, né? Para poder espantar-nos do bairro. E é constante, às vezes que a gente está fazendo operações dessa natureza, pessoas ligarem o 90 inventando algumas ocorrências fora daquela vila para que a gente saia e deixe o bairro para eles ficarem à vontade. Então o bairro ali, ele por conta disso, é um bairro de difícil atuação nossa, só com base realmente em denúncias da população ou denúncias até de traficantes que telefonam 90 para a boca de tráfico dele ficar sossegada, ele telefona o 90 e passa a biqueira do outro. Então a gente vai lá sem saber quem é quem, sem jamais revelar a identidade de ninguém, a gente vai, faz a apreensão, faz a prisão de pessoas quando são denúncias bem formalizadas como foi essa. E a gente nunca cansa, né? Nós precisamos de mais denúncias. Só as denúncias que o povo faz ainda é pouco. Que a gente tem a capacidade de prender no mínimo fazer 2 ações dessa aqui por dia, a gente tem capacidade. Basta que a população continue colaborando e fazem esse trabalho para fazer com que outras pessoas também denunciem. Eu garanto que tem hoje pessoas assistindo a reportagem que têm filhos, têm parentes envolvidas com o uso de droga, que essas pessoas furtam até comida de dentro de casa para entregar na casa do traficante e fica naquele receio de fazer a denúncia porque vai ser revelado, porque o traficante vai descobrir. Isso é um mito, não existe, só existe se a pessoa for lá na frente do bairro apontar para a pessoa. Isso aí ninguém é louco de fazer, né? Mas para ligar um 90, passar uma denúncia anônima, para telefonar um 97 aqui na Polícia Civil para passar uma denúncia, para telefonar 181, que é um telefone também muito importante que fica na Secretaria de Segurança Pública, são garantidos o anonimato, jamais a pessoa é revelada ou identificada. Nós não temos interesse nenhum em saber quem é o denunciante, nenhum. Nós temos interesse sim em saber quem é o denunciado, que esse é o foco principal nosso. E tenente, interessante que o senhor também dizia que você chega no bairro, uma criança de 5, 6 anos já começa a gritar, a polícia está chegando, né? Exatamente, isso atrapalha bastante a gente, mas essas crianças não têm culpa de nada. É a cultura que elas estão passando ali no bairro, né? Elas estão crescendo, na hora que começa a falar a criança, já começa a ver a pessoa na esquina que faz isso, ou às vezes até o pai, irmão faz isso, eles acham que é uma atitude correta, que é uma atitude certa. Então essa cultura é muito ruim para as crianças. E nós estamos tentando, através desse trabalho forte que nós estamos fazendo, diminuir ou acabar com o tráfico de droga naquele bairro e tentar resgatar essas crianças que serão o futuro, né? Imagina daqui 20 anos, quem serão essas crianças? Se continuar nessa vida, fatalmente estarão todos presos. E que vai ser da população do bairro? Então, a gente tem realmente que fazer esse trabalho e contar com denúncias da população. E tenente, quantas pessoas foram detidas e quantas pessoas irão presas? A quantidade de pessoas que irão presas ainda vai ser decidido pelo delegado. Mas certamente, por enquanto, 2 pessoas serão presas. O dono da casa, que recebia dinheiro para poder deixar o traficante esconder as drogas na casa, e um morador do fundo, que é um cômodo do fundo, que tinha na propriedade dele ali, no armário de uso dele, tinha maconha, tinha cocaína, balança de precisão e alguns apetrechos para fazer a separação da droga. Então, esses 2 fatalmente serão presos. E quantos policiais participaram dessa ocorrência? Todos os policiais que estavam de serviço hoje foram para lá por causa desses atos de vandalismo, que se não fosse isso, 1 ou 2 viaturas seriam necessárias, já dariam conta do recado, mas 5 viaturas foram para lá justamente para a gente tomar conta do ambiente, fazer um trabalho com segurança. E o foco principal nosso ali, naquela atuação, é a integridade física das pessoas presas e dos policiais. Então muitas vezes passa batido a guarda do patrimônio, que foi o que aconteceu com o veículo da reportagem, né? O veículo de vocês, que foi riscado na traseira, por conta de uma atitude de uma pessoa que estava ali no meio do povo, que começou a olhar e se contagiou pela população do bairro que estava ali, que eles se revoltam com a presença da Polícia Militar no bairro. É até estranho isso, né? Muitos bairros necessitam e pedem a presença da viatura, ali não. Ali ao contrário, eles pedem para a viatura não ficar no bairro.
Então é um negócio interessante, é uma inversão de valores muito ruim e isso traz consequências graves a curto, médio e longo prazo.